A partir de 2008, o Brasil viveu um superaquecimento no mercado imobiliário. Em 2011, o país atingiu o auge de vendas. Comprar um imóvel na planta foi a alternativa encontrada por milhares de brasileiros para realizar o sonho da casa própria. Junto com o crescimento vieram também os problemas. Atraso nas entregas ou mesmo defeitos no imóvel levaram consumidores a buscar uma solução no judiciário. O fórum de hoje vai discutir a responsabilidade civil das construtoras. No estúdio do programa está o presidente da Comissão de Indústria Imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, Paulo Muniz, e o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF, e especialista em Direito Civil, Ítalo Maciel Magalhães. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. O sonho da casa própria é o desejo de todos que pagam aluguel. O aumento da renda e a facilidade nos financiamentos nos últimos anos agitam o mercado imobiliário. As construtoras encontram dificuldades para a aquisição de material e na contratação de profissionais devido ao grande número de obras em andamento por todo o país. Com isso, muitas empresas acabam não cumprindo os prazos e os compradores, muitas vezes, são obrigados a recorrer à justiça. As sentenças que vêm sendo proferidas tanto no Distrito Federal quanto no STJ vêm no sentido de que o consumidor que teve esse seu direito lesado, que teve a sua obra, seu empreendimento, seu apartamento atrasado, ele tem direito a ser ressarcido na modalidade de lucros cessantes ou de danos emergentes, que é aquilo que ele pagou de aluguel, de condomínio, para morar enquanto o seu empreendimento não ficava pronto. A maioria dos contratos prevêem uma prorrogação do prazo de entrega. O comprador deve estar atento a todos os detalhes e, sempre que possível, procurar ajuda profissional antes de assinar com a construtora. Doutor Paulo, por que se deu esse aumento nas reclamações dos consumidores? Faltou um planejamento da indústria imobiliária? Veja bem, nós tínhamos até o início do ano 2000, uma dificuldade na construção civil, né? Faltavam financiamentos, faltava uma série de incentivos. Então houve um êxodo, tanto da mão de obra no canteiro de obra, como de engenheiros. Vários engenheiros migraram para o mercado financeiro. Então isso realmente foi uma dificuldade. Quando acelerou o mercado, nós tivemos aí uma falta, não só de mão de obra, mas também de materiais e alguns problemas que aconteceram ao longo do transcorrer da construção, dessas novas construções. Agora, a que se deve a responsabilidade na hora de assinar um contrato? Quem propôs aquele contrato, que pode no futuro trazer algumas discussões, ou o consumidor que assinou e porventura não viu algum detalhe? Como resolver isso? De quem seria a responsabilidade? Doutor Ítalo. Bom, nós temos que lembrar que na hora de assinar um contrato, por mais que você esteja naquela paixão de ter o seu primeiro imóvel, de se preocupar com a aquisição dessa primeira moradia familiar, se preocupar em olhar alguns pontos contratuais que são de extrema importância. O que você tem de responsabilidade para a própria incorporadora, o que você tem de responsabilidade para o próprio consumidor, e lembrar que todos os pontos contratuais são discutíveis. Por mais que às vezes a gente possa falar em um contrato ou outro que seja mais engessado por parte da incorporadora, a gente tem que pegar o hábito, ou consultar um advogado, ou se informar um pouco mais para saber quais pontos podem ser discutidos. Pontos de financiamento, pontos de obrigações, de deveres dentro dessa contratação, porque no calor da emoção você acaba assinando um contrato sem discutir pontos primordiais. Essa responsabilidade, na minha opinião, ela é sempre dividida, porque o consumidor já é um consumidor do dia de hoje mais esclarecido. Ele pode muito bem buscar um pouco mais a informação antes de idealizar esse sonho de forma mais efetiva, né? E quais são as garantias, doutor Paulo, que a construtora tem que dar ao consumidor, principalmente na compra de um imóvel na planta? O que não pode faltar no contrato do ponto de vista da responsabilidade da construtora? Nós temos, inclusive, no sindicato, uma cartilha imobiliária que orienta o consumidor para que ele, primeiro, veja com quem ele está fazendo o negócio, a tradição da construtora, veja
se o incorporador cumpriu os contratos anteriores de outros empreendimentos, esse problema da assistência técnica aos empreendimentos. Então a gente orienta nisso e ele precisa ver se o empreendimento foi registrado em cartório, se o memorial de incorporação está registrado em cartório, para ver a cadeia dominial desse empreendimento. Então, para o comprador ter uma segurança maior. A segurança, esses pontos, eu acho que são primordiais e que nos dá muita garantia, muita segurança ao consumidor. Mas um problema clássico que muitos reclamam é o não cumprimento do prazo estipulado no contrato para entrega do imóvel. Essa é uma responsabilidade que a construtora tem que cumprir em relação ao consumidor? Com certeza. Os contratos, de modo geral, eles têm um prazo de expectativa de entrega, e tem também, consta uma prorrogação. O que nós recomendamos aos nossos pares é que eles prestem muita atenção nessas datas e, de modo geral, isso vem acontecendo, com pequenas exceções. Então, às vezes são exceções que aparecem muito no mercado porque são empresas grandes, que um volume maior, mas a grande maioria das consultoras, a gente tem notado que elas têm buscado a forma de atender esse prazo. Nós temos tido, como dissemos antes, dificuldades com mão de obra, mas também, às vezes, temos problemas com o serviço público. Aqui em Brasília, nós tivemos alguns atrasos de entrega de energia nas obras, os empreendimentos prontos, faltando energia, que era uma responsabilidade do loteador, né, de quem fez a urbanização daquela cidade, entregar a energia no lote. Então, isso nós tivemos realmente alguns empecilhos que causaram transtornos. E nesse caso de demora e não cumprimento desse prazo, seja por qual motivo for, qual é a saída para o consumidor? A que o consumidor pode recorrer em caso de um problema desse, que é o que mais impede a realização do sonho, não poder entrar no imóvel novo, né, doutor Ita? Sim, nesse caso nós temos que observar. Esse prazo é lícito, o prazo é correto, a construtora ela tem já entendimento, inclusive da doutrina, da jurisprudência, que essa prorrogação do contrato dentro de um prazo razoável, o que se pratica hoje no mercado, né, doutor Paulo, em torno de 180 dias em média de prorrogação. Não cumprido o prazo, nós temos que lembrar que o nosso consumidor ele tem que, de certa forma, buscar os seus direitos, se informar, perguntar qual o motivo dessa demora, por que está demorando, de repente fazer uma notificação à construtora e perguntar para ela o que está acontecendo para começar a respaldar de provas para uma futura ação ou uma futura demanda. De posse dessas informações, se nenhum motivo de força maior, nenhum motivo de causa de terceiro que possa recair sobre a construção não tiver acontecido, ele pode ajuizar uma demanda, de certa forma, uma obrigação de fazer para que seja entregue o seu imóvel. Assessorada a isso, pode ser solicitado os aluguéis que deixou de ter durante esse período, que ele tinha aquela expectativa de entrar no imóvel, que a gente chama, nesse caso, das perdas e danos, e também a execução de uma multa, porque geralmente os contratos, as próprias incorporadoras colocam uma multa para, além do prazo dos 180 dias, a própria consultora se penaliza nesse sentido de convergir essa multa em favor do comprador. Então, é uma maneira de buscar na justiça um ressarcimento e, no mínimo, uma parte indenizatória por essa frustração de não entrar no imóvel na data aprazada entre o comprador e o vendedor. Tem alguns contratos que já prevêem um atraso na entrega do imóvel sem ônus para a construtora, sem uma multa para o comprador. Essa cláusula pode ser considerada abusiva? Sim, no Código de Defesa do Consumidor, ele é quem regula essa relação entre incorporadora e comprador. E no Código de Defesa do Consumidor é bem claro, quando fala que nenhum tipo de contrato pode desonerar aquele prestador de serviço, aquele fornecedor de um produto ou de um serviço, de uma obrigação sem ônus. Ele não pode criar cláusulas que sejam favoráveis à sua pessoa e que, de certa forma, prejudica o consumidor. Então, qualquer tipo de cláusula que exima a responsabilidade da incorporadora em desfavor do consumidor, ela é abusiva e aí tem que procurar os meios legais para se questionar a abusividade dessa cláusula contratual e pedir até mesmo a sua anulação dentro do contrato, a revisão dessa cláusula. Para evitar esses problemas, doutor Paulo, como que o sindicato orienta as construtoras em relação a esse atraso no prazo na entrega do imóvel?
nós orientamos para que cumpra, para que seja cumprido. Nós temos aquela data pactuada entre o comprador e o incorporador, e como o doutor Ítalo já colocou, esses contratos têm uma cláusula de prorrogação de até 180 dias, e que a gente orienta que é para que essas empresas busquem cumprir isso. Muitas dificuldades que essas empresas encontram, como eu coloquei, nessas demandas de entrega de energia, pelas concessionárias ou qualquer outro problema, o sindicato tem intervido junto às concessionárias e ao governo para poder suplantar esses problemas. E quais são as penalidades? Nós estávamos falando de multa e de o organismo, o órgão que o consumidor pode buscar em relação ao atraso, como, por exemplo, os PROCONs. Mas como que a Justiça tem definido, decidido casos de atraso ou até mesmo não entrega de imóveis ou não liberação de habites em relação ao consumidor? A Justiça normalmente penaliza a construtora com uma multa que já consta no contrato e também, às vezes, com pagamento de aluguéis e coisas que venham ressarcir o consumidor. Uhum. Agora, tem um outro problema que é a questão da verificação do imóvel na hora da entrega das chaves. O consumidor tem que, quando o imóvel está na planta, comprado na planta, tem que verificar se o acabamento está correto, se não tem nenhum problema na obra. Em caso do consumidor ir lá e verificar e, em primeiro momento, não achar nenhum problema e se mudar, e depois verificar que há problema, assim, de piso, de acabamento, de porta, qual o procedimento, doutor Ítalo? Bom, nós não podemos cobrar do consumidor uma expertise em analisar se o piso está correto ou não está correto. Se aos olhos dele, quando ele entra no imóvel, verifica que está tudo correto, que todo o serviço de encanamento está funcionando corretamente e que posteriormente, dentro de um prazo de até 5 anos, surgir algum dano que seja verificado que não seja de desgaste de tempo, por exemplo, se o piso tiver um desgaste porque diariamente passam tantas pessoas por ali. Todos esses danos causados ao imóvel, que sejam eles estruturais, que sejam eles que surja por algum motivo que o consumidor não tenha dado causa, que tenha sido uma má execução, ou de repente até mesmo um material que não foi usado adequadamente, de qualidade inferior daquela proposta quando o empreendimento foi lançado, no prazo de até 5 anos, cabe o consumidor entrar com uma ação pedindo para que seja reparado aquele dano ou pedindo que seja ressarcido pecuniariamente, de forma financeira, para que ele mesmo faça a obra, ele mesmo conserte aquele problema visualizado após a mudança. Nós vamos dar uma pequena pausa na conversa e logo depois do intervalo voltamos com mais Fórum. Nós estamos de volta e eu queria perguntar para o doutor Paulo sobre a orientação que as construtoras dão para o consumidor quando ele chega para fazer essa vistoria no apartamento, no imóvel que ele acabou de comprar. Nós temos um manual do proprietário e um manual do síndico. E nesse manual vem a orientação da manutenção desses itens no imóvel e também das garantias de cada item. E também recomendamos que as construtoras façam um checklist e acompanhem e orientem o comprador para que ele faça, no recebimento do seu imóvel, uma análise de cada item. Há casos que isso não é atendido, mas a gente orienta para isso. Bom, eu queria entrar um pouco mais na seara jurídica dessa questão, doutor Ítalo. Para o consumidor, qual além do PROCON, quais são os outros órgãos que o consumidor pode buscar informações sobre os seus direitos, principalmente do contrato e pós-entrega do apartamento? O que regula isso? É o Código de Civil, o Código de Defesa do Consumidor? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei mais específica, que essa lei consegue delimitar vários pontos dos direitos do consumidor. Naquilo que a legislação do consumidor não conseguia abranger, o Código Civil é aplicado de forma subsidiária, porque lá nós temos algumas outras regras que buscam um pouco mais
vamos dizer assim, um afunilamento desses direitos que eles possam ser enquadrados de uma forma mais correta. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele traz a questão contratual, ele traz a questão das responsabilidades desse fornecedor e de serviço, de produto, traz a responsabilidade do próprio consumidor também quando do recebimento de um imóvel, que você se adequa a ele, o que você dá causa, o que você não dá causa, o que você pode alegar em seu favor. É uma norma que veio a complementar muito o dia a dia, tanto de quem presta o serviço, de quem consome ele. Agora, com essa onda de apartamentos, de imóveis, casas sendo vendidos, o doutor Paulo já explicou, a facilidade de crédito hoje fez fomentar esse setor. Você pode comprar um imóvel diretamente com a construtora ou geralmente tem uma imobiliária parceira dessa construtora que faz a venda, que monta os estandes, tudo mais. Na hora de responsabilizar pela não prestação do serviço corretamente, pelo atraso ou pela não qualidade daquele imóvel, a imobiliária que fez aquela intermediação também pode ser responsabilizada? Nós entendemos que sim, até mesmo porque quando você vai ajuizar uma ação para cobrar sobre um direito a quem você primeiramente conversou, uma imobiliária, um corretor, que é um representante daquela incorporadora, por exemplo. Nós entendemos que aquilo é uma espécie de preposição. Aquela imobiliária é uma preposta da incorporadora e que ela responde por aquilo conjuntamente, solidariamente, pelo que ela prometeu. Se de repente naquela construção teria um playground em determinado lugar e que aquela imobiliária, ela fez a venda do imóvel, ela demonstrou que tinha e ela afirmou, até há uma orientação de que o consumidor entre contra todas essas pessoas que estiveram envolvidas na venda, mas que óbvio que quem suporta esse ônus é quem pode pagar melhor, no caso a incorporadora. Ela faz o ressarcimento do que tiver de dano ao consumidor e depois ela busca a forma de ressarcimento contra a imobiliária ou vice-versa. Ambas podem litigar posteriormente, uma cobrando da outra aquele desembolso, mas todos na cadeia que fizeram a representação daquele imóvel, que fizeram aquela venda, eles são corresponsáveis, sim, pelas promessas e por tudo que foi feito dentro do contrato negociado. Então, Paulo, esse desenvolvimento, esse boom da construção civil se dá em regiões específicas no Brasil? A gente vê muito próximo no Distrito Federal, até mesmo no Rio de Janeiro. Esse aquecimento do setor se dá de uma forma homogênea no país ou não? Ela foi homogênea no país. Claro que algumas capitais tiveram uma demanda maior por conta da pujança de cada cidade. Uhum. Mas isso foi, de modo geral, no país inteiro. Acesso ao crédito? Na verdade, nós tínhamos aí uma retração e não tínhamos o financiamento e os agentes financeiros não tinham segurança. Depois da alienação fiduciária, voltou o financiamento imobiliário, porque os agentes passaram a ter mais segurança e, com isso, a facilidade de crédito também aumentou, a renda das pessoas também melhorou muito, então com isso o mercado teve um aquecimento. O movimento, o desenho da pirâmide tem mudado nessa questão da casa própria, né? As classes D e E estão tendo a oportunidade de sua casa própria, né? Com certeza. E aí, nesses programas que o governo federal tem feito, como Minha Casa Minha Vida, né? Isso tem dado uma oportunidade muito grande. Então, Ítalo, tem muitas ações relacionadas à questão da precificação do imóvel. A gente passou agora nos últimos 18 meses, 24 meses, por uma supervalorização do preço do imóvel e aconteceu de um congelamento no mercado. Muitas pessoas com dificuldade de vender seus imóveis. Essa questão da supervalorização dá espaço para questionamentos jurídicos na hora de fechar o negócio? Na verdade, a gente tem que lembrar da lei da oferta e da procura, né? Ela que regula sempre o mercado. Se você tem um aumento exacerbado do preço de um imóvel, automaticamente as pessoas que não se enquadram naquela faixa não conseguiriam adquiri-lo. O que a gente tem que chamar a atenção é, se você em determinado momento, pela incorporadora, recebeu uma proposta, a exemplo de 1 metro quadrado a R$10.000, e posteriormente o mesmo empreendimento feito pela mesma incorporadora baixar para R$5.000, a gente aconselha que você vá conversar com a sua incorporadora por que houve essa depreciação em cima daquele mesmo preço de uma proposta de mercado em que o seu próprio imóvel, que a tendência é valorizar com o término da construção, valorizar com a entrega de todo o empreendimento, houve uma depreciação. Então, esse prejuízo causado ao consumidor, esse sim pode ser discutido. Mas em termos de precificação, o mercado se autorregula, é oferta e procura mesmo. Nos últimos tempos, foi verificado uma chance
do consumidor que fez o financiamento bancário desse imóvel, por exemplo, no caso da Caixa Econômica, 30 anos, 15 anos, foi a oportunidade de se comprar o imóvel, de conseguir na justiça uma reavaliação daqueles juros e aí conseguir baixar essas prestações. Esse é um recurso que o consumidor pode tentar junto ao banco, à instituição financeira, até mesmo de forma judicial, doutor? Sim, quando você tem o abuso por parte daquele financiamento e o que foi caracterizado, o que ficou caracterizado nessas ações, foi que no decorrer dos anos, ao se reavaliar os cálculos empregados, nós tivemos juros cobrados em patamares muito elevados e além de juros compostos, que a jurisprudência hoje já diz que você não pode, existe a lei da usura, anatocismo, a gente não pode cobrar acima de uma razoabilidade. Tanto é que há cerca de uns 5, 6 anos atrás o Supremo já pacificou o entendimento que o mercado se regula quanto à questão de juros, não mais aquela história de 1% ao mês. Só que o judiciário ainda serve como uma barreira. O judiciário ainda é um limitador desses abusos. De repente você, enquanto todo o mercado pratica o juro em 1,5, por exemplo, vem uma construtora, uma incorporadora, faz um empreendimento e te cobra 6, 7%. Já é um juro abusivo, que pode tornar esse contrato inviável para o consumidor. E a gente tem que lembrar que todos esses contratos, existem alguns princípios. Princípio da boa-fé contratual, princípio da função social da propriedade. Isso tem que ser atendido de uma forma em que todo mundo sai ganhando. O construtor aufira seu lucro e o consumidor realiza o sonho da casa própria. As ações elas foram feitas em cima de questionamento de juros compostos, que foram financiamentos há muitos anos atrás, com outros cálculos que já não comportam mais nos dias de hoje, já são entendidos como irregulares e ilegais. No caso dos financiamentos diretos com a instituição bancária, o que o senhor orienta o consumidor? Ele procurar o gerente, a agência bancária, tentar negociar aquele financiamento? Sim, sempre a oferta e procura. Se a gente tem essa oferta no mercado e, de repente, o mercado não estava tão aquecido, mas não se conseguia vender, não se conseguia comprar, o crédito estava lá, por algum motivo, tinha alguma barreira entre essas duas opções, é sentar e conversar e ver, dentro do seu perfil, qual seria a melhor opção de juro a ser praticado, o melhor tipo de financiamento a ser praticado. A gente sempre lembrar que, quando se dá uma entrada maior, você diminui essa prestação porque ela é a longo prazo, e a longo prazo o juro acaba ficando amargo para o consumidor. Se eu dou uma entrada maior, consigo me desfazer de um determinado bem, vendo um veículo, coloco mais um pouco de dinheiro nesse financiamento, diminuindo o saldo devedor, é sempre mais rentável para o consumidor e essa carga de juro fica bem mais leve no decorrer do financiamento. Tem também a portabilidade, né, que com a queda dos juros, o governo está, parece que, regulando agora a possibilidade do mutuário negociar com outra instituição e transferir aquele crédito com juros mais baixos. Então, existe essa discussão hoje no mercado, que num futuro breve, acho que isso vai estar mais disponível no mercado. Mas já existe essa portabilidade? Está sendo discutido e acredito que já alguns bancos já estão praticando. Isso vai favorecer a concorrência, né? Com certeza. E juros possivelmente menores. Nós temos questões de compra de dívidas pelos bancos. Os próprios bancos já visualizam que você tendo um financiamento com o saldo devedor era de um juro bem mais alto. Com essa queda da taxa de juros, hoje os próprios bancos compram entre si dívidas uns dos outros. E aí você procurar o seu gerente, verificar quais as condições essa dívida pode ser comprada e reduzido os valores em relação àquele financiamento. Mas sempre lembrando que tudo com muita cautela, muita calma, para poder se avaliar os cálculos, verificar a taxa de juro, aquilo que já foi pago, aquilo que será pago. A cautela sempre é o nome que rege toda essa relação. Quer dizer, nunca é bastante se procurar alguém que entenda de contratos, se a pessoa for de renda baixa, procurar uma defensoria pública para olhar o contrato, não é um cuidado excessivo. Não, nunca. Bom, eu agradeço a presença de vocês e eu gostaria de agradecer a participação dos senhores no programa de hoje, que fica por aqui. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Indústria Imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, Paulo Muniz, e o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção DF, e especialista em Direito Civil, Ítalo Maciel Magalhães. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O e-mail é o fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum. Até lá!